os seus pecados estão perdoados. Que a sua vida com Deus já está resolvida. Desde aquele momento que você faz a confissão, os seus pecados são perdoados, você é liberto do pecado, do vício, você é liberto de tudo. Deus faz uma obra completa. Entende? É lógico que em algumas pessoas a obra é gradativa, algumas pessoas passam por um processo, principalmente no que é relacionado a vício, a problemas, e às vezes até mesmo maus hábitos. Alguns Deus faz a obra instantânea e outras Deus faz de forma diferente. E eu louvo a Deus porque Deus não tem uma regra para trabalhar. Ele faz como Ele quer. A regra é para a gente obedecer e amar. Mas Ele tem autonomia, Ele é soberano. Ele pode fazer tudo na hora que quiser. E Ele preferiu amar a mim e a você. Por isso que eu não entendo esse Deus. Escolher amar a nós, só Deus mesmo para fazer isso. E se falasse que talvez tivesse algumas áreas na minha vida que precisasse ser tratada e libertada, eu não aceitaria. Por quê? Porque nós fomos criados num contexto e muito bom. Eu vou falar que eu sou assembleiano roxo. Tem muitas pessoas aqui que vêm de igreja batista, presbiteriana, mas eu louvo a Deus que Deus também me fez passar por outros lugares. Às vezes já teve lugar que eu morei que não tinha Assembleia de Deus. Deus me colocou na igreja do Evangelho Quadrangular e foi uma bênção. E quando eu fui para uma outra cidade, não deu tempo de voltar para a Assembleia. Eu fui para uma Batista renovada. E é bom a gente passar por essas experiências, que a gente vai descobrindo como é lindo o corpo de Cristo, como Deus trabalha em cada lugar, em cada situação. E no nosso contexto assembleiano, às vezes até radical, às vezes a gente não aceitava isso. Mas eu descobri por experiência própria que já salvo, que a questão de libertação não está relacionada à salvação. A salvação, quando você aceita Jesus, entregou de coração a sua vida para Jesus, você aceita passar pelas águas, você está salvo. Só tem que lutar dia a dia para mantê-la, porque a gente pode perder a salvação, sabia? O que eu sou um pouco duvidoso é aquelas teorias, teologias que vêm. Não, uma vez que você está salvo para sempre. Cuidado. A salvação ela é dada gratuitamente e Deus dá para que você tenha ela eternamente. Mas está em você segurá-la. Tenha muito cuidado. Entende? A salvação é dada, mas é você que vai lutar para preservá-la. Deus não te cobra nada, já foi garantido na cruz do Calvário. Amém? E a questão da libertação de certas curas não está relacionada à salvação, mas sim a um completar da obra de Deus na nossa vida. Eu quero dizer que durante toda a nossa caminhada, Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Deus vai estar trabalhando na nossa maneira de ser. Deus vai estar moldando o nosso caráter segundo a necessidade dele para ti na obra dele. Que às vezes a gente quer que ele mude o caráter. Eu já fiz essa oração muitas vezes, mas Deus me ensinou, não vou mudar não, eu vou moldar. Sabe aquele caráter ruim? Ele moldou em Cristo Jesus e se tornou um caráter adaptável à necessidade do Evangelho, à necessidade da obra de Deus. Então Deus, aquelas atitudes ruins passam a ser controladas. Nós aprendemos com o tempo a dominar o efeito do pecado na carne. Porque o pecado está aqui, não tem como tirar. O próprio salmista diz: em iniquidade fui gerado. Quer dizer, eu nasci em pecado. Agora, é possível a gente imaginar uma criança linda? Gente, eu estou com o netinho lá em casa, vocês não sabem o quanto ele é lindo. É o mais lindo do mundo, não encontrei ainda. Mas você olha aquela criança e fala assim: mas será que tem pecado aqui? Mas foi gerado. São coisas que nos acompanham. É lógico que o pecado é uma decisão pessoal. Por isso que a criança está salva. Se Jesus vier agora e os pais e os avós não estiveram prontos, eles ficam. Mas a criança sobe. A criança sobe. Por quê? O pecado ainda não tem domínio. E quando nós passamos a ter um certo entendimento, aí sim, somos nós que decidimos, vamos pecar ou não. Então pecado ninguém herda de ninguém. Nós herdamos sim a consequência no pecado na nossa vida. Então muitas vezes nós sofremos, e até em algumas áreas da nossa vida,
Não é porque nós fazemos alguma coisa por aquilo, mas às vezes são consequências até mesmo que foram abertas no passado, e potestades, dominações têm acompanhado vidas e até famílias durante anos, até que você se levanta na autoridade do nome de Jesus, reconhece a necessidade e fecha essa porta, quebra esse laço, e você passa a viver a plenitude da bênção de Deus na sua vida. É difícil de assimilar, mas nós vamos estar durante 6 meses trabalhando em cima desse tema. E a passagem que nós vamos ler, Juízes capítulo 11, agora a partir do versículo 29, perdão. Se possível, me trazer um pouco d'água, que eu ainda estou com uma tosse aqui, a garganta meio irritada, e vou tentar falar sem tossir muito, amém? Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos do Amon, e fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em, o que está escrito aí? Holocausto. Então aqui está bem claro que às vezes nós vemos alguns pregadores que não entendem bem todo o contexto da história, falam: não, ele fez um voto aí, mas ele não ofereceu. Não, aqui a Bíblia fala: eu oferecerei em holocausto. Daqui a pouco a gente vai estar entrando nesse ponto, amém? Eu oferecerei em holocausto. E assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté, e este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Mínime, 20 cidades ao todo, até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os amonistas. E assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E agora no versículo 34: vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, saiu-lhe a filha a seu encontro, com adufes e dança. E era ela filha única, e não tinha ele nem outro filho e nem filha. E quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, porquanto tu me prostras ao Senhor, e não tornarei atrás. Ela disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, a mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Até aqui. Olha só que coisa terrível. Um homem que nós já estamos falando sobre ele. Vocês, eu creio, eu pedi para vocês ler Juízes capítulo 11 na sua casa. Vocês leram? Diga amém. Jesus, não foi todo mundo, né? Mas às vezes a gente conhece a história, né? Sabia que tem na Bíblia uma história também que fala que Jesus morreu por nós? Já leram essa história? Quem já leu, fala amém. Pode ler todo dia, que essa história se renova em nossas vidas. Bem, aconselho a igreja a ler a Bíblia também. Glória a Deus. Então todos nós conhecemos essa história. E no momento em que ele foi convocado, que ele foi chamado para poder combater em lugar dos gileaditas, ele ficou muito feliz com essa proposta. Mas indo ele ao combate, ele fez esse voto absurdo, um voto incompreensível, um voto inadmissível. Primeiro, por uma razão: Deus, eu quero deixar bem claro, abomina sacrifício humano. E se tem uma das coisas que mais enojaram a Deus, principalmente no povo que estava em Canaã, é que boa parte desse povo, boa parte do povo que está ali, dentre os deuses que eles serviam e adoravam, estava o deus Moloque. E Moloque era um deus que pedia em sacrifício a vida dos filhos. Então, crianças eram oferecidas em sacrifícios, crianças eram mortas e queimadas em holocausto.
É horrível isso, mas é a verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado, que às vezes até eu já cometi esse erro. E muitas vezes nós cometemos, quando nós vamos falar com os filhos, principalmente filhos homens, né? Chega e fala assim, mas cadê aquele moleque? Gente, não fala, porque moleque é uma palavra originária de Moloque, que era um deus que tirava os filhos dos pais. Por isso que no final do Antigo Testamento, quando o Malaquias fala nos últimos versículos, enviarei Elias e vou trazer de volta o relacionamento de filho com pai e de pai com filho. Essa é a promessa. E a maior obra que o diabo tenta fazer na nossa vida é tirar a nossa comunhão, nosso relacionamento com o Pai. Por que nós participamos da Santa Ceia hoje à noite? Porque esse relacionamento foi restaurado. Então essa é a função de Moloque, separar os filhos dos pais. E no decorrer desses estudos, o que nós aprendemos? Só para relembrar, que dos nossos pais, o que nós levamos deles na nossa vida? Primeira coisa que nós temos é a identidade. Estão lembrados disso? O que mais? Capacidade de gerar relacionamentos. Conforme a nossa família, conforme os nossos pais, muito disso a gente herda. Vocês já viram aquelas pessoas falar, puxa, mas esse menino é igual a mãe dele, essa menina, olha, é igual a mãe dela. Mesma natureza, olha como ela faz amizade fácil. Ou então, olha como aquela pessoa é quieta, é igual o pai, é igual a mãe. Muito disso nós herdamos. E também recebemos dos nossos pais a herança. Então, nós sabemos que Jefité, a identidade dele, lembramos qual que é. A capacidade de gerar relacionamento, nós sabemos como era, no contexto que ele viveu. E a herança que ele teve dos pais. Era o filho da prostituta, o filho do pecado, o filho da vergonha. E quando ele aceitou esse convite, ele foi e fez esse voto absurdo. E nós aprendemos por que ele fez. Porque ele tinha 3 coisas que levaram ele a fazer isso. A primeira coisa é que ele tinha uma personalidade descompensada. Aquilo que ele viveu na sua infância, na sua vida, descompensou a sua capacidade de ter uma personalidade firme e sóbria, e segundo a vontade de Deus. Que aqui fala que ele conhecia a Deus, tanto é que o voto ele fez para quem? Para Deus. Entende? E ele tinha a personalidade descompensada. E a segunda coisa foi que ele entrou num princípio de retaliação. Entrou para enfrentar o inimigo sem estar em condição de enfrentar. E é nisso que nós vamos falar hoje à noite. E a terceira coisa que faltou nele foi o discernimento da batalha, que possivelmente falaremos hoje ou amanhã. Então, o que é o princípio da retaliação? Uma coisa muito importante que nós temos que saber. Que nós estamos falando sobre esse tema porque nós vamos estar como igreja orando por vidas serem restauradas, por vidas serem libertas, por vidas serem completamente transformadas pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Agora tem uma coisa que eu creio que talvez você já experimentou isso na vida, que todo mundo que trabalha na área de libertação, e ultimamente nós temos trabalhado muito nisso, então tem aprendido muito nos últimos meses. Deus tem nos colocado com pessoas que nós estamos entrando fundo nessa área. E quando nós trabalhamos na área da libertação, o que acontece? Às vezes, o que nós fazemos? Nós nos colocamos na brecha pela vida daquela pessoa. A gente vai para a batalha, a gente vai orar pela vida daquela pessoa. E muitas vezes, quando alguém está orando por uma pessoa, por uma situação, por um caso, por uma situação de libertação, a pessoa que está orando começa a sentir mal, começa a passar mal, começa a passar tentura, e às vezes até vomitam. Alguém já viu fazer assim? Não é a pessoa que está lá sendo orada, não. É a pessoa que está orando. Começa a passar por isso. E eu quero dizer que desde quando nós iniciamos esse tema aqui, algumas pessoas já começaram a enfrentar na sua vida alguma coisa. Já teve gente que passou a ter dor de cabeça. Teve gente que passou a enfrentar enfermidades fortíssimas. São algo que às vezes a gente não nota, mas está acontecendo. Porque nós estamos entrando num campo de batalha perigosíssimo. Mas um campo que quem tem vitória é aquele que está lavado no sangue de Jesus. E por que isso acontece? Porque quando nós entramos na intercessão, nós estamos indo em direção a uma colisão.
Então, às vezes a pessoa que está sendo ministrada, que estamos orando lá, a pessoa está tranquila. Mas o intercessor está orando, está gemendo, está passando mal, está com dor de cabeça, está com dor no corpo. E se a pessoa não estiver acostumada com isso, vai falar: eita, parece que o intercessor está endemoniado. Parece que é ele que está precisando de oração. Mas porque é uma área muito séria. E aí o que acontece? Isso aí são as dores da libertação. Então por isso que eu sempre aconselho, quem for orar, nunca vá sozinho. Sempre esteja com alguém do seu lado acompanhando esse momento, que é momento de batalha. É um momento de batalha que você está entrando num território que você só pode entrar se estiver autorizado. Que a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, ele ficou desfigurado. Porque naquele momento ele estava colidindo com todas as forças demoníacas da terra. Todas as forças estavam indo de encontro a Jesus. Houve uma colisão. E é por isso que para você entrar na intercessão, entrar na batalha espiritual, você tem que ter a armadura completa. Você tem que ter cobertura. Não vá fazer de qualquer maneira. Nós estamos aprendendo esses princípios porque nós temos que saber como ir para a batalha. Só para dar um exemplo, quando você vai nesse processo, é como se você pegasse um carro pequeno. Deixa eu ver, aqui na Europa tem aquele Fiat Panda, né? Bem pequenininho, 5%. No Brasil tem um Fusca, né? Que dá pra gente usar como exemplo. Mas é como se pegasse aquele carrinho pequeno e entrasse numa linha férrea e viesse aquele trem TGV a 300 km por hora, entende? E você bate de frente. O que acontece? Uma colisão. É lógico que espiritualmente o trem tem que ser a gente. O inimigo é que tem que ser o carrinho pequeno. Amém? É um princípio que nós temos que aplicar na nossa vida. É um princípio que nós temos que levar a sério, porque nós temos que ser o trem e os demônios é que tem que ser esmagados. Nós temos que sair vitoriosos pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Entende? E nós temos que ter as armaduras. Porque se você tiver brecha na sua armadura, é quando as coisas não estão bem resolvidas. Você tem que ter muito cuidado. Quando há coisas na sua vida que não estão bem resolvidas, você vai orar, você vai sofrer o princípio de retaliação. Entende como é importante? São coisas que às vezes você pensa, mas uma coisa mínima, uma magoazinha bem guardada lá, bem escondida, pode ser uma grande brecha para o inimigo entrar. Uma grande brecha. Então você entra no princípio de retaliação. E contra a retaliação, eu quero dizer uma coisa para você: não adianta orar. Você tem que fechar a brecha. Não adianta orar, você tem que fechar a brecha por onde o inimigo consegue entrar. Você tem que ter as armaduras, as coberturas, as patentes espirituais para isso. Não adianta você ir para uma batalha com uma armadura toda furada. Aí aquele que eu falei, é como você estiver dentro de um carrinho pequeno e bater de frente com o TGV, 300 km por hora. Você vai ser esmagado. Tem que estar com as armaduras certas, fechadas, para que a situação se inverta. É muito importante isso, é muito importante nós analisarmos e vivemos isso na nossa vida. Porque armadilhas e retaliações sempre acontecem às sombras de fortalezas espirituais internas e em brechas na espiritualidade, em brechas na nossa personalidade. Por isso que eu falo, Deus ele não vai mudar a nossa personalidade, Ele vai trabalhar para que ela esteja de acordo com a vontade dEle. Então é muito, muito, muito cuidado. Quando você for orar, às vezes você pensa, não, a pessoa está pedindo para orar, deixa eu ir orar. Mas como é que está a sua vida? Você está em condição de orar? Você não está com algum problema mal resolvido? Porque quando você vai orar nessa condição, você está abrindo uma brecha. E quando uma pessoa mantém uma ferida aberta na sua vida, as coisas ficam muito mais fáceis para o inimigo. Por quê? Porque você está ferido. Você já viu quando um animal... Nós gostamos muito de assistir aqueles documentários sobre animal na África e tudo. E você vê quando os leões, os predadores ficam lá na espreita, eles começam a observar o rebanho, o tropô que está ali de bois ou servos. E eles começam a observar. E quando eles veem que tem algum dentre eles que está doente, é aquele que ele fixa.
E eu já notei em várias filmagens que às vezes o leão, o predador, sai correndo, todo o rebanho lá dispersa. E às vezes o leão passa por outros animais, mas ele está de olho num só, é no ferido. E é aquele que ele consegue pegar. E é aquele. Por isso que nós temos que ter cuidado, não estarmos enfermos, para não sermos presa do diabo, para não sermos presa do inimigo. Porque o ataque certo, no momento certo, estratégico, pode fatalmente conduzir a pessoa a uma armadilha fatal. E muitas vezes o ataque do inimigo contra a nossa vida pode ser fatal. Por isso que qualquer oportunidade que nos leva a ignorar conflitos não resolvidos na nossa vida é muito perigoso. Por isso que nós estamos falando disso, por isso que nós estamos falando de coisas que podem acontecer muitas vezes, que nós herdamos de nossos antepassados. E se nós não resolvemos isso, nós estamos correndo um perigo. E aí que está o problema. Muitas vezes como cristãos, como servos de Deus, muitas vezes como os obreiros e pastores, chegamos a uma posição dessa e às vezes estamos ainda feridos. E quando uma pessoa ela está ferida, ela tem uma fonte de energia incrível. Falando aqui em pessoas cristãs que servem a Deus. Ela está ferida, ela tem uma energia tamanha que ela vive num ativismo incrível. Às vezes é a pessoa que mais trabalha na igreja, que mais evangeliza, que mais sai para pregar, que mais está orando para todo mundo. E muitas vezes essa compensação que a pessoa quer fazer, quer agir, ela é confundida às vezes por nós, entende? Como um excelente desempenho ministerial. Ah, mas você viu como aquela pessoa, olha, está cantando todo culto está aí, todo culto está pregando, todo culto está orando. E eu estou falando assim, a pessoa que é voluntária. Não estou falando aqueles que aqui de vez em quando a gente tem que estar chamando, vem pregar, vem cantar, vem testemunhar, né? Mas não, às vezes a pessoa está lá, não, eu quero fazer, eu quero estar ali. Então a pessoa ela tem um ativismo ministerial, mas totalmente passivo. E não tem relevância no mundo espiritual. Porque a motivação está contaminada. E muitas vezes isso é visto dessa forma, como se fosse um bom desempenho, e a pessoa começa a alcançar posições para as quais ela não tem armadura e nem cobertura. Por isso que nós vamos ter muito cuidado em estar levando as pessoas a estar fazendo algo na casa de Deus. Porque muitas vezes a gente está vendo aquela pessoa, não, pode ó, aquela pessoa lá é boa, aquela pessoa está disposta, mas a gente não sabe o que está levando a pessoa a ter toda aquela motivação. E ela vai conseguindo posições, vai galgando posições, mas sem ter a armadura necessária. E de repente, na hora que menos se espera, muitas vezes chega a um nível até de pastores de grandes ministérios, pastores e pastoras de grandes ministérios, abençoadíssimo, e de repente quando está lá, às vezes até mesmo conhecido na imprensa, na mídia, e do nada, despenca. De nada cai lá para baixo. Entende? Aquela pessoa que estava lá em cima, você olha, puxa, mas como é que aquele pastor fez isso? Que absurdo! Por que aquele pastor agiu daquela forma? Por que aquela pessoa agiu daquela forma? Por quê? Que a pessoa estava fazendo a obra de Deus sem resolver a sua própria vida, sem ser curado das suas próprias feridas. E durante essa caminhada ela foi ferindo os outros, foi sendo mais feridas ainda. E presta atenção que o conflito não resolvido de hoje pode se transformar na crise de amanhã. É muito sério. E uma brecha e uma porta aberta em nosso passado é uma brecha de infiltração maligna na vida presente. Por isso que todas as portas têm que ser fechadas, todas as brechas têm que ser fechadas. E foi isso que aconteceu com Jefté. Ele ainda tinha uma ferida muito grande, ele não tinha engolido ainda, ele foi expulso, ele foi julgado, ele foi separado, ele foi rejeitado. E olha só, às vezes a gente até pergunta, né? De uma hora para outra ele foi convocado para ser líder daquela nação, para enfrentar o inimigo. E às vezes a gente pergunta, e é uma resposta difícil de responder: quem é que estava na frente dessa situação?
para Jefté ser chamado? Deus ou o diabo? Que a gente viu o resultado. Mas é difícil saber, entende? Pode até ser que Deus tinha algo com ele, mas ele estava numa situação espiritual muito perigosa. A situação dele era perigosa, porque ele era um homem ferido, ele era um homem marginalizado, e de um momento para o outro tornou-se líder de um povo, líder de uma cidade. É muito bom nós termos a vocação para fazer a obra de Deus. A Bíblia mesmo fala que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas que seja sarado antes. Quer fazer a obra de Deus? Como é que você está? Como é que está a sua saúde espiritual? Como é que está a sua saúde emocional? Tem que estar curada. Tem que estar completamente curada. Você tem que tomar o remédio completo, porque o sangue foi derramado completo para a sua cura completa. E o que aconteceu? Do momento para o outro, os anciões de Gileade, eles estavam precisando, sabe do quê? De um testa de ferro. Estava precisando de uma bucha de canhão para aquele momento. Eles não sabiam o que fazer, que os inimigos estavam lá para invadir, os inimigos estavam atacando. Eles estavam atacando, os amonitas eram inimigos terríveis. Então eles pensaram: nós não temos ninguém no nosso meio que tem coragem. Nós somos aqui um bando de covarde. Nós não temos coragem de enfrentar esses inimigos. Sabe por quê? Porque nós somos covardes. Quando tem um problema para resolver, nós não resolvemos. A gente prefere mandar para fora. A gente prefere expulsar da cidade, porque nós não queremos problema no nosso meio. Gente, essa é uma ferida grande numa igreja que quer viver sem problema. Em vez de consertar, em vez de curar, manda para fora. Mas Deus quer levantar uma igreja que chama para dentro os problemas, e ali são resolvidos. Esse é o problema. As igrejas enchem rápido, mas depois rapidinho começa a jogar para fora os problemas, e não fica ninguém, porque todo mundo é um problema. Quem que não é problema? Quem que não tem problema aqui? Pastor Jacques fala, eu gosto muito quando ele diz que Jesus, ele não tinha 12 apóstolos, ele tinha 12 problemas, um diferente do outro. Então nós não temos que eliminar os problemas, nós temos que aprender com eles e usar esses problemas para que vidas sejam abençoadas, sejam curadas e sejam libertas. E foi no momento que eles começaram a pensar: a gente manda para fora. Calma aí. Está lembrado daquele problema que a gente não quis resolver? Está lembrado daquele Jefté, filho daquela? Que quando a gente viu que ele ficar no nosso meio ia envergonhar a gente, ia macular o nome do povo de Gileade, o que a gente fez? Mandou ele para fora. Mas eu fiquei sabendo que lá fora o cara está arrebentando. Eu sabia que lá fora ele está mandando ver. Vamos chamar ele de volta. E o interessante é que quando chegaram para Jefté, ele estava pronto a negociar qualquer coisa para viver essa situação. Até porque o convite que foi que aquele que vencesse os amonitas, que ia se tornar chefe deles. Então veja, aí surgiu uma oportunidade para Jefté compensar toda aquela inferioridade que ele sentiu perante a família dele. Porque ali estava a família dele chamando ele de volta. Ali estava todo aquele povo, toda aquela inferioridade, toda aquela rejeição que ele sofreu na cidade, onde ele teve que sair, vamos usar uma expressão bem conhecida, com o rabo entre as pernas. Ele foi expulso, e de repente chama ele de volta. Era tudo que ele queria. Quantas vezes pessoas chegam a posições porque falam: é tudo que eu queria, mostrar para esse povo que eu sou capaz de fazer. Gente, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que lutar para a nossa salvação dia a dia, para o inimigo não nos seduzir, não nos enganar, e para que nós não venhamos ser engano na vida de ninguém. Porque às vezes a gente não quer ser enganado, mas estamos enganando. Que crente nós somos? Crentes verdadeiros ou falsos? Eu sou um crente cheio de imperfeição. Tem mais algum crente imperfeito aqui? Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus, ele conserta tudo. Ele nos purifica da imperfeição, do pecado. Ele nos faz ser puro. E a Bíblia fala que quando os nossos pecados são lavados, se tornam mais alvos do que a neve.
Então, o que acontece? Ele diz: eu aceito enfrentar os amonitas, mas se eu ganhar, eu quero ser o chefe aqui. E se tem uma coisa que acontece nos dias de hoje, as pessoas: não, eu quero fazer a obra de Deus, mas eu quero ter uma posição aqui. Se eu não tiver aí um grauzinho, 2 ou 3 ciscos aqui, cabo, sargento, entende? Se eu não for aí um tenente, se eu não for oficial, não me chama para fazer a obra não. O que é isso? Pessoas feridas. Pessoas às vezes estão fazendo a obra. Por que a gente está falando isso? Que nós temos que aprender a servir, gente. Já temos falado muito sobre isso. Muitas pessoas não querem servir, querem ter título. E olha, eu durante muito tempo eu briguei com o título, sabe? Não quero ter não. E agora que eu descobri, porque para que eu tenho título? Eu descobri que no céu não vai entrar pastor, porque lá já tem um pastor. Não vão precisar, mas vai precisar de ovelha. Então sou ovelha. Lá o bom pastor que cuida das ovelhas. A Bíblia fala que vai ter, do lado direito vai estar as ovelhas, e do lado esquerdo vai estar bode. E vai ter muito bode com título lá na hora. Por isso que é muito mais importante sermos ovelhas. Não é o título que vai nos levar para o céu, mas uma alma curada, uma alma que ama, uma alma que dá vida pelo próximo. E a Bíblia diz lá em Juízes, que nós estamos lendo, capítulo 11, versículo 9 e 10, diz: e então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu posso ser vosso chefe? Olha a pergunta. E o que os anciões fizeram? Disseram a Jefité: o Senhor, Deus foi colocado mais uma vez em evidência, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos segundo a palavra. Olha só que coisa terrível. Ele mal podia, imagina a alegria de Jefité essa hora. Ele mal podia se conter pensando nessa virada de mesa. De uma hora para outra a coisa mudou. O rejeitado, o humilhado, aquele que foi expulso, ele tinha tanta necessidade de se autoafirmar perante seus rejeitadores. E muitas vezes nosso engano é esse. A gente quer provar o irmão para a irmã, quer provar para o pastor quer provar para a igreja. Almas feridas, vidas feridas. E a hora que ele viu que ele podia se reafirmar, ele negociou, entre aspas, negociou com Deus a ponto de expor a sua família e fazer essa oração louca que nós acabamos de ler. Vamos tentar entender essa oração na linguagem nossa. Ele deve ter orado mais ou menos assim: Senhor, eu preciso muito dessa vitória, porque se eu ganhar essa guerra, os meus rejeitadores vão ter que me engolir. Vocês lembram do Zagalo, né? Essa frase ficou famosa. Ele estava revoltado naquela hora, ele estava ferido, e quem foi engolido foi ele. Entendeu um princípio de batalha aí que aconteceu na vida dele? Vou ter que me engolir aquelas pessoas que me rejeitaram, aqueles que me expulsaram de casa. Eu vou ser o chefe deles. Senhor, eu estou orando porque eu não posso perder essa oportunidade. Eles vão ter que comer na minha mão a partir de hoje. A partir do momento que eu for o chefe dele, eu vou mostrar para eles que eu não sou inferior, que eu sou um vencedor, que eu sou um conquistador. Eu vou provar para eles. Você quer provar o quê? Só tem uma coisa que foi provado: o amor de Deus por nós. Essa é a maior prova. Que eu vou chegar no céu com dificuldade, mas vou chegar. Eu faço qualquer coisa por essa vitória. Até mesmo a minha família eu sou capaz de expor. Quem vier na porta eu sacrifico. E aí nós já falamos. Quantas vezes nós sacrificamos nossa família pelo nosso próprio bem-estar, pelos nossos sonhos. E eu quero dizer, qual é o maior perigo de uma liderança ferida? De um líder ferido, de um pastor ferido, de uma pessoa ferida? É que tudo que ele for fazer tem que dar certo. Não pode dar errado. Não pode falhar. E o pior, que às vezes funciona. Às vezes funciona. Por isso que eu fico preocupado, gente. Nós estamos crescendo, mas eu falo, não, vamos crescer devagar. Vamos aprender a crescer junto. Ninguém vai chegar na frente não. Aqui não é corrida. Aqui é caminhada.
A obra de Deus é caminhada. Ó, prossigo em direção ao alvo. Jesus Cristo, a vitória, ela já foi conseguida. Nada me tira do alvo. Não tem pressa, não tem velocidade. Eu quero é chegar no fim. Só chega no fim se estiver curado. E o maior perigo é esse. Quantas vezes nós vemos igrejas que colocam metas, colocam projetos e falam, ó, não pode dar errado. O pastor chega e chama os líderes, ó, vocês vão fazer isso aí, e se não der certo, tem outro para pôr no lugar. Não quer fazer, tem quem faz. Você não está ferido o suficiente, eu acho outro mais ferido que você para fazer o que você tem que fazer. E aí chega aquela pessoa que está doidinha para aquele cargo, é a que é colocada no lugar. Nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. E a Bíblia nos diz que Deus deu vitória a Jefté. E o pior é que Deus usou Jefté. Olha só que coisa interessante. Isso é o que nós chamamos fracasso da vitória. Nem sempre vencer é uma vitória. Entende? Algumas vitórias na vida de muita pessoa, e principalmente nesse momento na vida de Jefté, muitas vitórias têm uma dose de fracasso que não compensa. Porque Jefté venceu, mas ele perdeu a sua filha. Tem vitória que não vale a pena você ter, meu irmão. Tem vitória que você está buscando com tanta afinco, mas é isso que Deus quer para a sua vida. Tem gente que fala, não, eu quero isso, e disso eu não abro mão. O que eu quero é a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu quero é que Deus esteja se agradando de mim, não que as pessoas se agradem do que eu faça. Esse é o objetivo. E perder a família, perder a comunhão, perder o amor pelos irmãos. Às vezes nós chegamos num lugar, mas se tornamos antipáticos. Ah, eu cheguei, mas cheguei sozinho. Cheguei sozinho. Quantas pessoas, não tem coisa pior para um líder do que ser um líder só. Nós temos exemplos na história. Temos exemplos de líderes que chegaram sozinhos. Tem um líder que eu acho interessante a história dele, e vocês conhecem, na Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era o premier da Rússia. Ele era tão cruel, tão maldoso, que quando ele morreu, ele ficou 24 horas agonizando, porque nem os médicos tinham coragem de entrar lá no lugar para curar ele, que tinham medo dele. Ele era o líder, falou, se eu entrar lá e não conseguir curar, ele vai me matar. Porque ele matava os inimigos, ele matava as pessoas que ele não gostava. Era o líder, era o maior, mas vivia só. Quantas pessoas nós vemos dessa forma? Lembram? Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, morreram sós, abandonados, como cachorro, sem dono, porque aqui o cachorro ainda tem moral, né? Vai lá no Brasil para você ver. Então é dessa forma. É o fracasso da vitória. E nós poderíamos citar vários exemplos de líderes que nós conhecemos, que chegaram lá em cima e de repente caiu, de repente fracassou. Pessoas que às vezes chegam num lugar e daqui a pouco não está mais. O que aconteceu? Pessoas que vão para um lugar e depois desaparecem. E às vezes, o pior de tudo, que às vezes Deus até usa essas pessoas. Pessoas são curadas através de ministérios. Entende? Pessoas são salvas, há um mover de Deus lá, você vê Deus, há alguma coisa acontecendo. Nós vemos isso. Entende? Mas às vezes as pessoas que estão indo naqueles lugares, que estão vivendo aquele contexto, às vezes começa a acontecer no meio do povo contendas, começa a acontecer adultérios, começa a acontecer fracassos. Por quê? Por causa de uma questão muito séria. As pessoas vão lá, admiram aquela pessoa que está fazendo tudo, vão lá para orar, a pessoa bota a mão na cabeça deles. Ora, isso tem uma coisa perigosa demais, é quando alguém bota a mão na cabeça de outro. A Bíblia diz que as mãos para serem postas tem que ser mãos santas, mãos limpas, mãos puras. Por isso que eu aconselho, às vezes as pessoas chegam, pastor, eu vou lá em algum lugar lá, que tem alguém lá, que vai ser uma bênção. Fala, vai com cuidado, mas tenha muito cuidado, que chega lá, pessoal, não vem aqui para frente. Principalmente, com muito temor que eu falo, eu não estou julgando ninguém, mas principalmente quando eu vejo itinerantes que vão para um lado, para outro, pregando para todo lado, fica meses longe da esposa e tudo, e depois está botando a mão na cabeça de todo mundo, e às vezes cheio de adultério, cheio de pecado. Pessoas que não foram curadas.
E quando você bota a mão, você vai orar para alguém. Se você botar a mão, se você não estiver bem com Deus, tiver uma brecha na sua vida, aquilo de ruim que está na sua vida vai passar para a vida da pessoa. Tenha cuidado. Tenha cuidado quando você pede para alguém orar por você. Se você não conhece a vida da pessoa, se você não sabe quem é essa pessoa, tenha muito cuidado. Eu sempre falo, tem uns obreiros aqui que estão autorizados a orar pelas pessoas, mas obreiros, pelo amor de Deus, obreiros e obreiras, como está a sua vida? Tenha cuidado. É melhor você falar assim, não vem outra pessoa aqui para orar, ô pastor, vem aqui orar, porque se eu também não tiver em condição, eu não oro, eu não boto a mão. Eu quero que você receba coisa boa que Deus tem em mim, mas nada ruim. Coisa ruim já basta coisa ruim, né? A gente não precisa. E foi isso que aconteceu com Jefté. Ele expôs toda a família dele. Em troca do quê? De uma vingança emocional. Em troca de conseguir o que ele queria. Em relação àqueles que rejeitaram ele. E a Bíblia nos fala que Deus deu vitória. E eu vou te contar, seria até melhor que Deus não tivesse dado vitória a Jefté. Seria melhor. Ele teria sido poupado de uma derrota muito maior. E é por isso que às vezes, nas nossas batalhas, nós até acertamos o inimigo. Deus nos dá vitória. Mas o que acontece? O inimigo também nos acerta. Isso que é o perigo. Ele nos acerta e às vezes até bem mais acertado do que nós acertamos ele. O inimigo é ferido, mas às vezes nós saímos muito mais ferido. E a retaliação é quando você acerta o inimigo, mas você também foi atingido. Foi o que aconteceu com Jefté. E isso acontece o quê? Através das infiltrações de potestades que acontecem nas brechas das nossas vidas. Como Moloque, que nós falamos agora há pouco, ele é uma potestade. Ele infiltrou na mente de Jefté. Que, olha só, ele conseguiu derrotar Jefté através de uma teologia besta que apareceu na cabeça de Jefté. Imagine, foi um engano que ele teve. E é uma coisa muito sutil, gente. Às vezes a gente pensa que está fazendo certo, que está ensinando certo, que está orando certo, que está pregando errado. E nós temos que ter muito cuidado, por isso que tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. E as maiores distorções teológicas que acontecem nos dias de hoje, vem coração ferido. Por isso que ainda hoje eu estava aconselhando alguém, eu falava, se tem uma coisa que todo líder, que todo obreiro tem que ter cuidado, são 3 áreas das nossas vidas que vamos estar sempre perseguidos. Sempre. É a área da nossa sexualidade. Por isso que na semana passada nós falamos sobre isso. A área monetária do dinheiro e a área do orgulho. As principais causas de queda nos dias de hoje é isso. Você vê às vezes um pastor, um obreiro que teve um problema na área sexual. Se não é isso, é na área financeira. E através disso cria tanta teologia. É o que eu falo aqui, gente. Nós temos sim que ofertar com alegria para o Senhor, mas isso nunca pode ser uma obrigação, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Gente, imagine, vou dar dinheiro para Deus. Mas o dinheiro já é dele. Ele falou, meu é ouro, meu é prata. Tudo que eu der para ele, eu não estou dando nada, só estou devolvendo. E às vezes as pessoas criam teorias que, não, você tem que dar para Deus te abençoar. Gente, a bênção está em Cristo. O que a gente dá é uma forma de dizer que eu sou grato a Deus. Eu posso dar 10% daquilo que eu ganho, mas em gratidão, não como obrigação. Se for como obrigação, Deus não recebe. Deus não recebe, Deus não quer nada obrigado, gente. É que Deus quer coração voluntário. Você pode dar até tudo, mas tem que ser voluntário, tem que ser de coração. E não por emoção. Porque as pessoas trabalham na emoção. Faça isso que vai acontecer isso. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, que as maiores distorções teológicas vêm de um coração ferido. E Moloque se infiltrou na vida de Jefté dessa forma. Imagina, Jefté chegou e ele fez um voto para quem? Para Deus, oferecendo em holocausto a vida de uma pessoa. Ele falou, Deus, eu vou te dar. Mas olha, mas como é fácil, né? Por que ele não falou que ia oferecer a vida dele? É muito fácil não, chegar aqui, olha Senhor, se tu me abençoar, eu vou botar todo mundo na igreja para orar 24 horas. Vou botar todo mundo para fazer a obra de Deus, não quero nem saber. Gente, se Deus me abençoar, eu que vou ser grato a Deus.
Quer dizer, não, olha, se Deus me abençoar, eu vou falar para Lúcia, eu não quero nem saber, você vai ter que fazer isso agora. A gente começa a dar regra para os outros. E foi fácil para Jefté, hein? Não, se tu me abençoar, eu mato outra pessoa. Eu mato alguém, nem que seja da minha família. Olha só que coisa. E Moloque infiltrou na mente dele, ele achou que estava fazendo certo. Ele achou que Deus ia se agradar. E a Bíblia diz, e olha, a Bíblia jamais diz que Deus aceitou esse voto, ou que Deus concordou com ele. A Bíblia diz somente que Deus deu vitória a Jefté. A Bíblia não falou que Deus falou, porque às vezes a gente fala, mas e a história de Abraão lá? Gente, Deus falou, mas aquilo lá foi um teste para Abraão, para mostrar para nós a fidelidade do próprio Deus. E Abraão foi confiante que se ele matasse, Isaque ia ressuscitar. Mas chegou na hora e falou assim, não faça isso. Não faça isso. E às vezes a gente está indo, está sacrificando, e Deus está falando, não faça isso. Temos que ter essa sensibilidade. Eu quero dizer que a vitória já era um projeto de Deus para a vida de Jefté. E a razão pela qual ele fez esse voto foi de cunho pessoal, foi precipitado. Muitas vezes nós perdemos de receber bênçãos plenas porque nós fazemos coisas precipitadas. Tenha paciência. Se tem uma virtude que Deus fala, é um fruto do Espírito, paciência. Já viu aquela expressão, o apressado come cru? Gente, quando você vai fazer algum alimento, você tem que esperar que esteja pronto. Se você manda um alfaiate fazer uma roupa, imagina, eu mando fazer um terno, chega lá, não, me dá aí, eu quero vestir, mas não está pronta a manga. Não, eu quero assim, não, tem que esperar terminar. Imagine, se eu vou lá, mando fazer uma calça e só fez uma perna, imagina chegar aqui com uma perna só. Que bonitinho, né? Vai ficar horrível, vai ficar ridículo. E muitas vitórias nas nossas vidas se tornam ridículas, porque nós não esperamos o momento certo. Ele ganhou a guerra, mas perdeu a família. E perdeu muito mais que isso. Perdeu a sua posteridade. Que a Bíblia fala no versículo que nós lemos aqui, é o versículo 34. Jefté não tinha filhos e não tinha filhas. Era a única filha. Ele expôs não somente a vida da filha à morte, mas toda a descendência futura dele morreu naquela hora. Todo o futuro dele morreu. Todas as famílias, todas as gerações que viriam depois dela foram cortadas. E essa é a pior maldição que um judeu pode ter, é não ter posteridade. É a pior maldição. Quantas vezes nós vemos pessoas que até certo ponto foram abençoadas e depois ninguém vê mais falar. Acabou. Por quê? Porque não tivemos o discernimento, não tivemos a paciência de esperar o momento certo. A nossa ferida, a nossa raiva, a nossa vingança falou mais forte. E é por isso que eu preciso ser curado. E é por isso que nós precisamos ser curados. Por isso que nós precisamos entender isso. Essa é a pior maldição que pode ter na nossa vida, quando nós abortamos o futuro que Deus tem para nós. Eu quero dizer uma coisa, Deus tem um futuro para você. Deus tem vitória para você. Aprenda a não deixar que as suas feridas, que as suas mágoas, que o sofrimento do passado atrapalhe o projeto de Deus para a sua vida. É por isso que nós temos que falar sobre isso. É dolorido, às vezes é impactante, às vezes incomoda, mas nós temos que falar para aprendermos a ser vitoriosos da maneira certa, para que quando nós venhamos atacar o inimigo também não nos fira, que esse é o pior dos problemas. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Uma vez eu estava assistindo uma luta, é raro acontecer, em que dois lutadores deram soco no mesmo tempo, os dois bateram no mesmo tempo e caíram no mesmo tempo. Não, eu creio que você já deve ter visto isso aí. Quer dizer, os dois perderam, ninguém ganhou. E tem vitória que é isso. Você mata o inimigo, mas você morre também. Então que nós venhamos aprender. Amanhã o negócio vai ser um pouquinho mais leve. Tá bom? Nós vamos entender o discernimento da batalha espiritual. Mas nós vamos aprender, vamos pedir para Deus essa noite. Senhor, vamos pedir para Deus, Senhor, não deixe que as feridas do passado, não deixe que as coisas que ainda não foram resolvidas venham atrapalhar os seus projetos para a minha vida. Pior problema que pode acontecer na vida de um cristão é servir a Deus sem ter resolvido os seus próprios problemas.
sem ter resolvido a sua situação com o próximo. E Deus, e nós, por que nós estamos falando isso tudo, gente? É para você saber que tem solução. Para você saber que Deus criou uma situação para reverter essa situação. A situação é a cura, e quem cura é Jesus. Eu não posso te curar, você não pode se curar, mas Deus pode fazer essa obra na sua vida. Por isso que nós estamos tendo esse tempo, falando sobre isso. Nós poderíamos, entende, com o crescimento da igreja, não, vamos aí ter uma mensagem avivada, de avivamento. Sim, o avivamento vem, mas é depois da cura. Não adianta nada nós pularmos e sapatearmos na presença de Deus se o nosso coração está ferido, está doente. Se nós não resolvemos coisas do passado, dívidas do passado. Agora eu quero dizer que quando você coloca isso diante de Deus, a Bíblia fala que a graça dele é tão grande, que o amor dele é tão infinito, que ele resolve na hora. Ele resolve. Não tem situação, Jean-Pierre, que Deus não possa resolver. Ele resolve. Ele resolve. Por isso que nós falamos aqui agora há pouco, no momento da ceia, todos os pecados foram perdoados. E tem gente que já serviu a Jesus, que está servindo a Jesus há muito tempo, e ainda está falando, Jesus, mas e aquele pecado que eu fiz no passado? Eu quero dizer, Jesus perdoou. Você é que precisa aceitar. Às vezes é nós que precisamos aceitar o perdão de Deus, que o perdão já foi garantido na cruz do Calvário. E a cura é quando nós reconhecemos que nós temos que vencer o nosso orgulho, que temos que vencer a dureza do nosso coração, que temos que nos dobrar diante da presença de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele quer na nossa vida. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês é algo tremendo. Eu tenho certeza que a cura que Deus tem para a sua família é cura completa. Não importa o que você viveu no passado, não importa o abuso que você sofreu, eu creio que Deus vai restaurar. Eu creio que Deus vai curar. Esquecer a gente não esquece, mas curar a gente fica. Curado a gente fica. Ele garante a nossa cura. Isaías 53. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas opressões. Tudo ficou na cruz do Calvário. E ponto final. Ponto final, já é caso resolvido. O que precisa somos nós aceitarmos isso. Nós aceitarmos ser tratados. Que se tem uma coisa que é ruim é ser tratado. Pergunto, o Igor passou a semana passada no hospital. Imagine, na hora que ele chega com aquele remédio ruim que você não quer tomar. E principalmente aquele remédio que chama injeção. Ou coisa que eu não sei de onde que veio, que inventou isso. Eu sou macho, mas para injeção, mas às vezes Deus quer fazer isso, quer dar uma injeção, uma coisa mais dolorida, que vai curar mais fundo. E o Espírito Santo é aquela injeção que penetra no sangue e vai até o profundo da alma e trabalha no corpo todo, tirando toda a sujeira, todo o vírus, toda a impureza e purificando pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Essa é a obra que Deus já está fazendo em nossas vidas. Essa é a obra que Deus está fazendo na sua vida. Se você está aqui essa noite, é porque Deus já começou a fazer essa obra. Às vezes nós falamos, não, Deus vai fazer. Deus não vai fazer, não, Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Vamos ouvir um pouco mais desses ensinamentos, para a gente aprender como agir, para a gente aprender como orar. A própria Bíblia fala, orais e não recebeis, porque pedis maus. Às vezes a gente pede da forma errada, não está segundo a vontade do Senhor, mas o Senhor é aquele que faz a obra completa. Amém? Vamos ficar de pé e orar a Deus nesse momento. Vamos pedir para Deus a graça dele. Vamos pedir para Deus a misericórdia. Porque às vezes é difícil. Eu quero dizer para a igreja que é difícil até mesmo para mim estar ministrando isso. Gente, por que nós estamos demorando? Já são mais de 5 horas só em cima desse tema. Normalmente essa pregação aí é feita em 1 hora e 50 minutos. Mas ela é feita num contexto que as pessoas ficam pelo menos 1 mês num lugar, passando por ministrações, por orações. Mas aqui
para que nós possamos entender bem. A gente está prolongando um pouco, falando ponto por ponto, para que a luz chegue ao povo de Deus, para que seja uma realidade, algo que está escrito aqui no drapô do cantor de Geneve: Post tenebras, luz, depois das trevas vem a luz. E é isso que eu estou interessado, é que o povo de Deus tenha luz, que o povo de Deus conheça a palavra genuína. Não é evangelho falso, evangelho mentiroso, o evangelho que você vai servir o Senhor a vida toda e nunca vai ser liberto, o evangelho que você vai estar sempre vindo para a igreja e nunca vai conseguir perdoar. Esse evangelho não leva a lugar nenhum, e infelizmente eu vou te falar, leva até para o inferno. Mas aqui está um povo que vai subir no céu, um povo que Deus escolheu, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Depois a gente vai entrar na área de boas obras também, mas primeiro vamos fazer a boa obra que tem que ser feita na nossa vida. E a Bíblia fala: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Quer dizer, a obra só começou, mas ele vai concluir na sua vida. Levante a mão e ore ao Senhor agora comigo. Pode abrir a boca, pode orar, pode pedir para Deus graça, pode pedir para Deus força, pode pedir para Deus começar a agir, a trabalhar através do Espírito Santo no seu coração. Quem sabe você está com algo te incomodando, quem sabe existe algo que você ainda não conseguiu superar, você ainda não conseguiu passar por cima. Eu quero dizer, o Senhor tem interesse em mudar esse quadro, o Senhor está interessado em mudar essa situação, o Senhor está interessado em te curar, o Senhor quer quebrar esse ciclo vicioso na sua vida, que você roda e não sai do lugar. O Senhor quer que você vá para a frente, que você alcance o objetivo. Então comece a pedir agora a graça de Deus sobre a sua vida. Comece agora a pedir a unção de Deus. Comece a pedir o discernimento de Deus. Comece a pedir o poder de Deus. Comece a pedir que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. Meu Deus, meu Pai, meu Mestre, nas tuas mãos nós nos colocamos agora, na tua presença, pedindo que através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de luz, o Espírito de paz, o Espírito de conhecimento, tudo isso é teu, tudo isso vem de ti, tudo isso é ti, meu Deus. Que esse Espírito possa penetrar no mais profundo dos nossos corações, não somente no corpo, não somente na alma, mas na profundidade do nosso espírito, lá aonde somente tu conhece, e começa a trabalhar agora, meu Pai, tirando tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que impede o teu agir, tudo aquilo que atrapalha a nossa vitória, tudo aquilo que nos faz ter decisões erradas, tudo aquilo que nos faz ter orações infrutíferas. Nós colocamos agora aos pés da cruz, e lá onde o sangue foi derramado até a última gota, lá nós deixamos isso e pedimos: Senhor, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua longanimidade e benignidade, meu Pai, seja manifestada na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, e que a obra seja feita de uma forma completa, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, e agora está à direita do Pai, escutando cada oração e cada clamor. E eu creio pela fé, Senhor, que tu estás enviando para cada irmão, para cada irmã, a bênção, a vitória, a solução, a graça, a unção, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.